Mais um programa, o TVL Esporte. Nessa próxima meia hora nós vamos falar de basquetebol, também de handebol feminino. O basquete masculino do Blumenau, que vem de 2 vitórias seguidas fora de casa. Venceu Concórdia, venceu Joaçaba. Uma campanha com 100% de aproveitamento e mais. Blumenau definida, a equipe classificada para as quartas de final, já sabe que vai enfrentar Rio do Sul na melhor de 3 confrontos. Convidei para o programa o Luiz Eduardo Bortolini, que é auxiliar técnico da equipe de Blumenau de basquete. Prazer tê-lo aqui. Olá, Vilmar. Prazer estar aqui, um prazer imenso em nome da PAB Blumenau. Eu sou técnico das categorias de base e faço parte da nova comissão técnica que assumiu o adulto recentemente. Que tem o Serjão no comando Isso, o Sérgio Carneiro e o Cristianal da Escola Barão. Se justifica pela saída do técnico, o Rodrigo Galego. Bruno Lazares, ala pivô do basquete de Blumenau. Essa equipe andou para valer na quadra, né, nesses jogos recentes aí do estadual. Olá, prazer tê-lo aqui. Prazer, é uma honra estar participando aqui. E é isso aí, a gente teve um calendário, teve a Liga Ouro e daí já logo teve a sequência aí da Copa Santa Catarina, né? E agora a gente já emendou com o estadual. Os Jogos Abertos também, né, que teve. E agora a gente está com esse resultado positivo aí no estadual, aí de 12 vitórias consecutivas. Esse final de semana tem o Sul Brasileiro também. E eu acho que a gente tem grande chance de voltar com um resultado positivo de lá. Pois é, vamos por partes. O estadual, né, foi uma campanha até agora brilhante, porque a equipe está invicta nos últimos 2 jogos. Lá no Oeste foram 2 vitórias e com uma margem de pontos espetacular em cima de Concórdia. Joaçaba a diferença foi ainda maior, né? Sim. O campeonato está bem competitivo, né? Mas vale destacar que a gente teve a melhor ataque, né? Melhor defesa do campeonato, né? Com mérito da equipe, né? A gente está com uma equipe jovem, mas porém bem entrosada, né? Chegou agora o norte-americano, o João Moody, né? Agora para agregar, né? Esse time, e eu creio que o resultado vai ser bem positivo nesses playoffs. Luiz, você com a equipe de comissão técnica, né, que toca o time, o estadual está bem melhor do que os Jogos Abertos, né? Porque os Jogos Abertos a equipe não rendeu o que se esperava. Então, os Jogos Abertos esse ano tiveram uma perspectiva um pouco diferente do que a gente planejava, até porque houve uma mudança no regulamento e só poderiam participar atletas que são de Santa Catarina ou estavam residindo aqui sem transferência para outras federações e confederações nos últimos 2 anos. Então, o time que vem jogando estadual é composto por o norte-americano e o Nandão, nosso outro pivô, que acabaram fazendo falta justamente no JASC, uma partida bem disputada nas quartas finais contra a Joinville, a qual acabamos perdendo, infelizmente, por 2 pontos. Embora a equipe estivesse muito enxuta e tudo mais, fizemos uma grande participação e, claro, é um tropeço que não estava esperado, mas o ponto de perspectiva que a gente tem no estadual em relação a isso é muito grande, porque o time completo se vê a total diferença que se busca no resultado. Foi esse tropeço que ocasionou a saída do Galego? Esse tropeço influenciou bastante. Claro que tanto a associação quanto o próprio Galego resolveram, conversaram e optaram por partir caminhos, mas influenciou bastante para o lado da associação, porque vivemos no mundo esportivo e realmente precisamos do resultado. Resultado, o futebol geralmente que define, né, se o treinador Exato. Continua ou não. Exato. Mas nas modalidades coletivas também, se não tiver o resultado, com certeza, sobra para o treinador. Exato. Né? Mas foi um acordo entre as partes, até porque isso. tem uma relação de amizade muito grande. Sim, com certeza. Influenciou muito bastante e deixou logo um legado também, que o time vem numa crescente muito boa, que estamos continuando no estadual e isso se respeito bastante a ele e aos atletas que vêm nessa perspectiva grande. Pois é, Bruno. E agora Rio do Sul, né? Ainda não definiram a data desses 3 confrontos. Começa jogando lá no Alto Vale e depois decide aqui no Ipiranga? Como é que é? Exatamente. Primeiro jogo lá em Rio do Sul, né? E 2 jogos em Blumenau se precisar, né? Numa melhor de 3. E eu queria também aproveitar o gancho do Luiz aí, que ele falou nessa sequência de jogos,
que o estadual e o sul-brasileiro vai ser uma ponte aí pra gente, porque já logo em janeiro começa a Liga Ouro, né? Recomeça. Que é o nosso objetivo aí, que é para ter a liga de acesso à NBB, né? E a gente está aí nessa luta, né? O Sul Brasileiro é agora, essa semana já? Esse final de semana, lá em Ponta Grossa, no Paraná, a gente começa uma chave com 2 times do Maringá Paraná. e Pato Branco. São os jogos da chave. Aí se passar, pega o primeiro colocado do outro grupo, que é composto de Brusque, Ponta Grossa e eu não lembro o outro, não me recordo. Um time gaúcho que até então não havia confirmado até essa semana. Pois é, mas por isso que é Sul Brasileiro. Os 3 estados os 3 aqui. estados do Sul compondo. E como é que vocês encaram esse torneio? Tem condições de brigar pelo título, por exemplo? Temos total condição de brigar pelo título. É muito difícil jogar no Paraná. As equipes da casa, do estado, são bem fortes. Não tem tanta representatividade nacional, mas quando se juntam para esses torneios, acabam fazendo contratações que propiciam um bom resultado e jogos muito disputados. Mas é um torneio breve, curto, né? Exato. A gente costuma dizer que é um torneio de tiro curto, são 3 jogos. É interessante ganhar os 3 dias. Exato. Vai adiante. Principalmente ganhar no primeiro dia é importante já, para não ficar dependendo de resultados das outras equipes. E classificar em primeiro, que só passam os 2 primeiros de cada chave, para fazer essa final de Sul-Brasileiro. Pois é, eu falei aqui sobre os confrontos com o Rio do Sul, vocês já devem conhecer muito bem, tem encarado o Rio do Sul também. Qual é o grau de dificuldade que o Ipiranga, que a equipe de Blumenau, a gente fala Ipiranga... Porque é a casa, pela né? cultura A casa já, muitos né? anos. E já chamou o basquete de Blumenau de Já Ipiranga, era quando Ipiranga, o Sérgio era jogador. Exato. Bom, eu acho que a equipe de Rio do Sul é bem competitiva, né? A gente teve alguns jogos esse ano com eles, mas o Laranjeira lá vem fazendo um bom trabalho, né? Da base, assim como o Luiz e o Christian vem fazendo em Blumenau, a Laranjeira também vem fazendo lá, e eu acho que vai ser bem competitivo, mas a nossa equipe está bem entrosada, né? Que nem eu falei ali, agora tem novas peças, o João Mude, o Nandão, né? O próprio Luiz, que é o nosso pontuador ali, voltando de lesão, né? Então a possibilidade é grande da gente ter um resultado bem positivo aí. Agora, nós começamos o programa e você, Bruno, falava sobre o calendário. Foram muitas as competições, ou estão sendo muitas ainda, porque tem o Sul Brasileiro, o andamento do estadual. Recentemente tivemos os Jogos Abertos, antes disso a Liga Ouro, né? E a Copa Santa Catarina. Com essa expectativa do começo do ano que vem, já de novo a Liga Ouro. Como é que vocês definem, especialmente você que esteve em quadra, essa participação na Liga Ouro, Bruno? Cara, eu acho que nem o Sérgio fala, né, um trabalho a longo prazo ali, né, que o nosso objetivo, que nem eu falei antes, é o acesso, né, à NBB. Eu acho que foi bem produtivo, né, tudo que a gente aprendeu no ano todo, no decorrer do ano. Agora a gente tem a possibilidade de ganhar o Sul Brasileiro, o estadual, para já emendar nessa competição que é bem esperada por todos aí. Como é que é a rotina de treinos lá no Ipiranga? Então, os atletas vão para a academia de manhã, por volta das 11 horas. 11 horas. Durante o horário do almoço, fazem séries de finalizações e trabalhos específicos de técnica, propriamente, e os treinos táticos ocorrem à noite. Então, cerca de 4 horas, 5 horas diárias de treinamento. E aí tem a viagem, tem os jogos. Porque jogo, olha só, vocês jogaram com Concórdia na sexta, eu estou enganado. Sexta. E com Joaçaba, sábado. No outro final de semana também foram 2 jogos seguidos, né? Jogamos na quinta e na sexta e no domingo um outro jogo. Então... Sobra tempo para treinar? Sobra, né? A gente encaixa, né? A gente encaixa, né? Mas eu acho que é muito importante, né, o treinamento. Até eu queria destacar o trabalho do professor Tunico, né, que ele vem fazendo um grande trabalho aí com a preparação física, que como é que eu posso falar, de grande importância, né, para a sequência, até que a gente tem um calendário muito grande, então ele procura equilibrar ali o treino, o descanso, a parte da academia de manhã, com a preparação que o Sérgio vem fazer à noite, o que é o tático, né? Então eu acho que isso é muito importante, né? Porque o Sérgio também é o presidente da associação. Exato. Ele há anos já é o presidente da associação e um ano atrás ele estava na Liga Ouro. E, porventura, ele acabou contratando o Galego e tudo mais, até por querer ficar mais nos bastidores, para correr atrás de mais patrocínios, uma influência mais política, né? Uma visão mais política de patrocinadores empresarial da gestão. E,
infelizmente, por questões disso, ou até felizmente, teve que retornar à quadra, talvez não seja o momento ideal para isso, ele até comenta às vezes que não era a perspectiva, o planejamento dele, mas que como ocorreu essa questão de ter que entrar em consenso com o técnico e separar os caminhos, e até para não fazer com que surja novo técnico e não vai ter tempo para dar essa preparação para os atletas e já visando também um planejamento para a Liga Ouro, a gente optou por criar essa comissão técnica e tocar até o fim do estadual. Mas ela tem um prazo para continuar? Ela tem um prazo. A princípio, vamos até o final do estadual. E aí depois vamos ao mercado, vamos ver o que o mercado oferece. Exato. Dentro das condições de Blumenau. Exato. Bruno, você é natural daqui mesmo? De onde é que você é? Eu sou de Blumenau, nascido em Blumenau, né? Eu jogo aqui na PAB, com o Serjão, com o projeto da PAB desde 2010, né? E eu queria destacar também, cara, aproveitar aqui o momento para destacar assim, ó, que desde 2010, do começo do projeto, né, do Serjão, esse é o ano que eu mais vejo assim o trabalho do Duda. Até queria fazer um agradecimento aí pro Duda, pra Simone, eu sempre falo para eles, né, que eles vêm fazendo um trabalho junto com o Luiz e com o Christian, né, um trabalho assim, ó, excepcional com a categoria de base, né, que é o que é a continuidade, né, que nem eu falei ali do trabalho do Serjão, né, que eu sempre abracei, que é o projeto a longo prazo. Então eles vêm colhendo esse fruto aí com esse ótimo trabalho. Você é oriundo então da base também, passou pelas categorias? Passei pelas categorias de base, infanto, juvenil, aí fiquei 3 anos em São Paulo, né? E daí em 2010 eu retornei aí e estou com o Serjão até hoje. O Bertolini, você continua, claro, é auxiliar técnico, mas continua fazendo esse trabalho de base. Exato. Tem muita promessa ali entre os meninos? Então, recentemente fomos vice-campeões estaduais da categoria sub-13, os meninos até 13 anos. Até só essas ressalvas do Bruno, ao Duda, a Simone, a toda a comissão de pais, muito desse trabalho da categoria de base diz respeito também à comissão de pais. A gente sabe que no Brasil o patrocínio, o envolvimento dos pais, principalmente na categoria de base, é muito importante e que, claro, eles dão todo um suporte necessário para a gente estar ali desenvolvendo essas novas joias, tanto no Sub-13 e no Sub-12. São as duas categorias que vêm dando mais resultados a nível estadual. E ainda assim, o Sub-14, temos uma equipe muito forte. As outras equipes são equipes competitivas, mas ainda não vislumbram os primeiros lugares, um pódio ainda. Por isso, o nome já define, Associação de Pais e Amigos do Basquete. Luiz, muito obrigado, sucesso. Eu que agradeço. Obrigado, Bruno. Agradeço, obrigado. Bruno Lazares, ala pivô da Associação de Pais e Amigos do Basquete de Blumenau, a PAB, assim como auxiliar técnico da base, também o Luiz Eduardo Bertolini. E assim estamos concluindo o primeiro tempo do TVL Esportes. Fique ligado, porque logo, logo estaremos de volta com mais entrevista. Até já! Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta na sequência do TVL Esporte e agora no segundo tempo vamos falar da Liga Nacional, do Estadual de Handebol e por isso está aqui o técnico da equipe de Blumenau, Sérgio Graciano, que recentemente inclusive deixou a Associação das Modalidades Esportivas de Blumenau, deixou porque concluiu o mandato. Prazer tê-lo aqui, Sérgio, de novo. Olá, Minosso, obrigado pelo convite e pelas portas abertas ao esporte. Pois é, vamos falar, já que veio essa deixa aí da associação, que agora o professor Henrique do Blue Volley que assumiu, né? Exato. Nós fundamos a associação, tivemos 2 mandatos de 2 anos e o estatuto prevê que agora tem que haver uma renovação, né? Não pode ter reeleição. Não. Uma vez só, uma reeleição, e é um mandato curto de 2 anos. Então ficamos 4 anos, acho que conseguimos coisas muito interessantes e agora o professor Henrique vai dar continuidade ao processo. Aí. A escolha foi por eleição ou foi consenso? Foi consenso, né? Ele se apresentou como candidato para dar continuidade.
aos projetos antigos que tínhamos e que não percamos mais o que temos aí dentro do nosso esporte. Qual é a atribuição da associação, o papel dela? Na prática, a associação vai além do que o presidente da fundação, que tem um cargo político e ele só pode ir até um certo ponto na pressão ao prefeito, né? Nós temos um pouco mais nós podemos nos dar ao direito, essa associação de técnicos como um grupo, nos dá o direito de poder exigir um pouco mais, e a gente conseguiu algumas coisas com uma certa pressão aos prefeitos anteriores, do Bolsa Atleta virar para 12 meses, que só tínhamos 10, do Bolsa Atleta virar Bolsa de Esportista para contemplar também alguns técnicos que estavam sem registro. Enfim, conseguimos algumas coisas importantes que estavam emperradas, porque o presidente da fundação só pode ir até certo ponto. Dali para frente, ele tem o seu cargo ameaçado. Quantas são as associações, modalidades que compõem a associação? Teoricamente, são todas as modalidades que estão dentro da fundação, têm direito, sim, né? São todas as modalidades, são 42 modalidades que estão em atividade. A gente conta aí umas 20 a 22, mas a gente sabe que tem todas as modalidades por trás e elas têm direito a voto e voz ativa dentro da associação. Vamos para a quadra, Garcia, porque agora, né, tem a continuidade do estadual, tem a liga aí que só começou, porque foi aquele jogo com Concórdia, né? Sim. E tem sequência já na semana que vem na competição nacional. Esse torneio estadual será o confronto quinta-feira agora, São José? Inicia na sexta-feira pela manhã, vai até o domingo, é o hexagonal final, com as equipes classificadas aí pelo país, pelo estado. Então ficou no hexagonal, foi feito 2 triangulares, numa chave tá para lá a equipe de Timbó, Concórdia e Itajaí, e nós ficamos na chave com Criciúma e a cidade sede, que é São José. Que será o jogo de estreia. Esse será o jogo de estreia, e aí nós vamos fazer um cruzamento, os vencedores fazem cruzamentos para dar a final no domingo. Tem alguma dúvida que vai dar Blumenau e Concórdia? Olha, a semifinal é sempre complicada, principalmente com o Itajaí, porque é uma equipe que gosta de jogar torneios curtos assim, e nos deu muito trabalho na semifinal dos Jogos Abertos, né? Apesar de ser 6 gols de diferença os Jogos Abertos, mas foi bem construído assim, em 2 períodozinhos que elas se desestabilizaram e a gente conseguiu abrir o placar. Então a gente espera jogos bem difíceis, mas espera passar e tentar agora suplantar a equipe de Concórdia nessa fase do estadual. Pois é, porque Concórdia tem se construído um adversário com certa rivalidade, né? E ultimamente tem levado a melhor nos confrontos com a sua equipe. Foi assim nos Jogos Abertos e foi assim na estreia da Liga, né? E o detalhe da diferença de 1, 2 gols por jogo. É uma equipe um pouco mais experiente que a nossa, nós temos bastante renovação na equipe, temos aí 6 atletas em idade de joguinhos abertos, com menos de 18 anos. E a gente está usando essas atletas efetivamente, e em algum ponto ou outro do jogo acontece essa imaturidade e falta um pouco esse ritmo de jogo adulto para algumas meninas. Faltou experiência. Falta um pouquinho de experiência e tal, mas é o preço que se paga por ser uma equipe que está sempre renovando atletas. Então, às vezes, você não vai ganhar, mas você vai dar esse espaço aí para as meninas amadurecerem. E estamos chegando perto. Na Liga Nacional foram 3 gols, na final dos Jogos Abertos foram 2, e a gente espera estar sempre evoluindo para até o final do ano a gente estar ganhando delas. Quem sabe é domingo agora. Pois é, porque pode acontecer a final do Pode estadual. acontecer a final entre nós. Mas antes tem São José, tem Criciúma, e se passar, e deve passar, tem uma semifinal para chegar à grande decisão. Isso agora nesse final de semana. Mas na semana que vem, nos dias 18 e 20, é isso? Exatamente. Seria quinta e sexta sábado. da próxima semana? Quinta e sábado da próxima semana, nós estaremos indo para o Paraná para jogar aí o segundo e o terceiro jogo da Liga Nacional, que para nós são os jogos mais importantes. Nós teríamos que ganhar esses 2 jogos para estar já matematicamente classificados para a próxima fase, para as quartas de final da Liga Nacional. Pois é, então no dia 18, quinta com o Maringá,
E depois com o Cascavel no dia 20. Maringá, aliás, é uma bela cidade. Sim. Pouco longe para chegar lá. Sim. Vai ser muito longe. Vai ser de ônibus, vamos de ônibus e vai ser uma pernada grande. Já fizemos isso no ano passado. É bem cansativo, bem desgastante, mas é uma coisa que nós temos a obrigação de chegar lá e ganhar. Cada derrota lá no Paraná nos obriga a ganhar das paulistas aqui no semana seguinte, que nós pegamos a equipe de São Bernardo e do Pinheiros, que são fortes candidatas ao título também. Mas a Metodista desmantelou praticamente aquele time assim que provocou grandes embates com o Blumenau, né? Não, foi vice-campeã, sim, não, ganhou os 2 turnos do Campeonato Paulista. Talvez eu me expressei mal, eu queria dizer diminuiu o investimento. Trocou o investimento, antes era Metodista, agora é Unip. Na verdade, só trocou o patrocinador. Mas os valores continuam... Os valores continuam muito maiores que os nossos. Então... Continuam muito maiores que os nossos. Então ainda continua com uma grande estrutura financeira, contratando as melhores atletas possíveis e nós correndo atrás, mas acho que vamos conseguir também fazer bons jogos com elas. O Blumenauense tem atendido a expectativa nos jogos das meninas aqui no SESI. Por vezes a equipe, e com uma certa frequência, chegou à final da Liga, chegou a ganhar a Copa do Brasil, fez grandes embates aqui dentro mesmo no estadual, nos jogos abertos. O público se acostumou, está valorizando o handebol feminino? Nós temos tido um público bastante fiel. Não é um grande público de 2.000, 3.000 pessoas, mas sempre que tem jogo aqui na nossa casa, a gente tem colocado ali dentro do SESI 400, 500 pessoas. É claro, a própria Liga Nacional, apesar de ser o campeonato mais importante, não é um campeonato atrativo para o público. Porque nós somos, você vê, a nossa região são 7 equipes, então eu tenho que fazer 6 jogos, eles fizeram em um turno só. Então esses 6 jogos, 3 eu vou fazer em casa só, e os outros 3 fora. Até para a economia, porque as equipes não estão com patrocínios fortes, então para a economia foi feito em um turno só. Então eu joguei aquele jogo lá que você mencionou com Concórdia e vou jogar mais 2 no final de outubro e acabou a minha competição. Depois só a segunda fase, se passarmos, a gente vai para o mata-mata. Então, como não é atrativo, a gente não consegue aumentar esse público. Agora, nós temos sim o nosso público fiel que está sempre com a gente. Tem jogo em casa, eles estão dando um jeito de ir lá assistir. E como é que é a programação de treinos? Além do trabalho com as meninas adultas, tem a base que, como você disse, tem muitas garotas que estão aí no time principal que vieram de baixo. Sim. Do nosso princípio, a filosofia do clube, de termos pelo menos 70% da equipe de Blumenau ou da nossa região. Então isso é filosofia nossa e por isso a gente tem que trabalhar bastante. Estamos fazendo um bom trabalho através da Josiane. A Josinha acabou de ser campeã da Liga Santa Catarina, fez a final com o Itajaí e ganhou de 16-15, foi agora no final de semana. E o próximo final de semana também estará indo para São José, para disputar as finais do campeonato estadual pela Federação Catarinense. Então estamos com um bom trabalho e haja visto que essa equipe da Josiane, ela tem basicamente 15 anos, ela tem mais um ano ainda dessa categoria de Olesc de 16 anos de cadete. Pois é. Então tem mais um ano ainda para poder evoluir bastante. Pois é, mas como é que acontecem os treinos? Porque essas meninas da base vão para a escola e algumas das meninas do time principal cursam faculdade. Sim, a gente treina com a equipe adulta diariamente a partir das 4 da tarde. Então elas fazem a parte física das 4 às 5 e das 5h30 às 7h30 elas têm a parte de bola, a parte de quadra. As categorias de base, nós temos um polo receptor aqui no Galegão, 2 vezes por semana as meninas vêm, terças e quintas, treinam com a Paulinha até 14 anos. Depois desses 14 anos elas vão para a equipe cadete, que é essa equipe intermediária, aí já os treinamentos já sobem para 4 vezes na semana, segundas, terças, quintas e sextas, sempre no meio da tarde, para que elas tenham tempo de vir e voltar para casa antes que anoiteça. E depois dos 17 anos elas já passam para as categorias de cima,
para trabalhar comigo. Sérgio, para nós finalizar, você integra a seleção brasileira também. Como é que está sendo essa experiência de vestir a camisa do Brasil? É muito bom trabalhar com o Jorge. É um cara que é espetacular, é um espanhol muito metódico. Então você vê como a maneira dele trabalhar, as edições de vídeo que ele faz, que são um pouco diferentes, a gente vai aprendendo. Ele me dá também bastante liberdade para trabalhar com as meninas, para corrigi-las e dar toques individuais nelas. E ele dá um toque mais coletivo, mais tático coletivo. Então a gente está se dando bastante bem e esperamos que agora, mês que vem, nós temos uma fase de treino. Mês que vem, em dezembro, está marcado, está planejado. Vamos ver se vai acontecer, porque perdemos o patrocínio, né, da Confederação, do Banco do Brasil, e agora estamos na dependência do COB estar ajudando as seleções a ir para o treinamento. Mas temos aí uma fase em novembro e outra em dezembro que está planejada. Estamos esperando só o recurso do COB. Graciano, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Obrigado a você. E sempre que tivermos novidades aí, a gente vai enviar para você a nossa programação, e obrigado pelo espaço. Sérgio Graciano, técnico do handebol feminino de Blumenau. E para fechar o programa, eu quero dizer que na quarta-feira o Metropolitano pela Copa Santa Catarina, 8h10 da noite no SESI, recebe a equipe do Fluminense do Joinville. O curioso é que na semana passada, no sábado, o Metropolitano enfrentou na Arena o Fluminense e perdeu por 1-0. Agora abre o retorno, invertendo o mando de campo. O Beck perdeu o jogo para o Figueirense por 4-1 no sábado pela manhã e só vai jogar no próximo dia 17, às 3 da tarde, lá na capital, diante do Figueirense, que usa um time alternativo, porque o principal disputa a Série B do Brasileiro. Por falar em brasileiro, a Série A não tem rodada nesse meio de semana, porque na quarta-feira começa a decisão da Copa do Brasil no jogo entre Corinthians e Cruzeiro. E assim, amigos e amigas, estamos concluindo mais uma edição do TVL Esportes. A todos, um grande abraço e até a próxima.